Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 10 do Colégio Naval de 1999. Observe as afirmativas abaixo sobre os números reais x e y e assinale a opção correta. Então vamos analisar se o item 1 ele está correto ou não. Nos diz o seguinte, né? Se 1 sobre x é menor do que y, então o x é obrigatoriamente maior do que 1 sobre y quando x vezes y é diferente de zero. Então perceba que essa informação aqui, ó, x vezes y diferente de zero, está nos dizendo o quê, né? Está nos dizendo que tanto x quanto y são diferentes de zero. Os dois juntos, né? Porque se um ou o outro for igual a zero, obrigatoriamente o produto deveria ser igual a zero. Então dizer que x vezes y é diferente de zero significa dizer que tanto x quanto y, ao mesmo tempo, são distintos de zero. E é por essa razão que a gente está realizando essas divisões aqui. Ó. 1 sobre x está aqui, 1 sobre y, né? Então faz sentido escrever essas desigualdades. Mas a gente precisa analisar que se isso aqui acontece, será que isso aqui sempre acontece? Isso é falso, né? Porque olha só, se a gente tomar x igual a menos 1 e y igual a 2, o que acontece com essa primeira desigualdade? Nós temos 1 sobre menos 1 menor do que 2. E de fato, né, 1 sobre menos 1 é menor do que 2, porque 1 sobre menos 1 vale menos 1. Menos 1 é menor do que 2. Mas esse item aqui está nos dizendo o seguinte, ó, que isso daqui vai acontecer, ou seja, que o menos 1, que é o x, vai ter que ser maior do que o 1 sobre 2. E isso é falso, né? Porque o menos 1 é um número negativo, o número 1 sobre 2 é um número positivo. Claramente, menos 1 não é maior do que 1 sobre 2. Então, acabamos de dar um exemplo que mostra que o item 1 ele é falso. Porque está falando que sempre que isso aqui acontece para quaisquer x e y, então, obrigatoriamente, isso aqui acontece. Mas, aqui está o exemplo de que o item 1 ele é falso. Agora, vamos para o item 2. A raiz quadrada de x sobre y é igual a raiz quadrada de x dividido pela raiz quadrada de y, em que o y é diferente de zero. Perceba que aqui está colocado como y diferente de zero, justamente para a gente não fazer uma divisão por zero. Agora, se nós vamos tomar x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Então, perceba que a raiz quadrada de 1 sobre 2, ela pode ser escrita assim, ó, como a raiz quadrada de menos 1 dividido por menos 2. Menos 1 dividido por menos 2 é o número 1 sobre 2, né? E essa raiz quadrada aqui, ela faz todo sentido, né? O que está aqui dentro da raiz é um número positivo, que é o número menos 1 dividido pelo menos 2. Só que como a gente está tomando x igual a menos 1 e como nós estamos tomando y igual a menos 2, se isso daqui fosse verdade, né? Então, obrigatoriamente, o que aconteceria? A gente teria que escrever isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 1 dividido pela raiz quadrada de menos 2. Só que isso daqui não faz sentido, né? Porque nós estamos no conjunto dos números reais. A gente não pode separar a raiz nesses termos para quaisquer x e y. Né? Por exemplo, quando o x for um número negativo e y for um número negativo, como nesse caso aqui, né? X igual a menos 1 e y igual a menos 2, a gente não pode fazer essa passagem, porque isso aqui vai ser um número complexo, né? Isso aqui é um número complexo, estamos dentro do conjunto dos números reais. Então, o item 2, ele também é falso. Vamos agora para o item 3, que também é falso. A gente pode dar alguns contra-exemplos do porquê que o item 3 ele é falso. Né? O mais claro é esse daqui. Ó. Por exemplo, a gente sabe que menos 2 ao quadrado é maior do que 1. Ou que menos 2 ao quadrado, melhor dizendo, é maior do que menos 1, né? Porque o menos 2 ao quadrado dá 4. E o 4 é maior do que o menos 1. Então aqui a gente está pegando x igual a menos 2 e y igual a 1, satisfazendo esta desigualdade aqui, ó. Mas daqui a gente não pode simplesmente dizer que o menos 2, né, é maior do que a raiz quadrada de menos 1. Isso aqui não faz sentido, né? Essa expressão aqui, ela não faz o menor sentido. Né? Ou, por exemplo, né, a gente poderia pegar menos 2 ao quadrado. Isso aqui também é maior do que 1. Né? E a gente também não pode dizer ó, que o menos 2 é maior do que a raiz quadrada de 1. Aqui a gente está tomando x igual a menos 2.
e y igual a 1. Então, existem vários contra-exemplos que mostram que o item 3 ele é falso, né? E, portanto, a afirmativa que nós vamos marcar, né? A alternativa que nós vamos marcar, melhor dizendo, é a letra D. 1, 2 e 3 são falsas. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.